Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. Então, antes de olhar a lista aí do que acontecerá nesses últimos dias, entenda, os últimos dias serão tempos trabalhosos. Quando a gente fala que cada ano vai ficar pior, cada ano que passa as coisas vão piorar, não é um pessimismo, nem uma torcida para que o circo pegue fogo. Não é isso. É a realidade, é o que está escrito. Os tempos finais serão trabalhosos, quer dizer, vão ser muito difíceis. Muito difíceis. Vai ficar cada vez mais difícil a pessoa se converter, a pessoa se manter na fé, manter a salvação. Conforme nós falamos em um dos alertas, que a apostasia, que é o abandono da fé e se voltar contra a própria fé que um dia teve, ia ser um dos sinais do final dos tempos. Então você vai ver que dentro daqueles, no meio daqueles que são da fé, vai se tornar cada vez mais difícil e cada vez mais comum esta debandada da fé. Como está profetizado aqui, dias trabalhosos, então vão ser dias difíceis. Então não espere facilidade, não espere que seguir Jesus vai ficar cada vez mais fácil, vai ficar cada vez mais difícil. Lá no Velho Testamento diz que quando um profeta chegar e falar para você, nesses tempos, paz e paz, haverá paz e tal, profetizar que o mundo vai estar em paz, fuja desse profeta, porque ele está mentindo. Ele está mentindo, porque o final dos tempos não serão tempos de paz. Então, prepare-se para tempos difíceis. E ele continua, porque haverá homens, quando diz homens, mulheres também, amantes de si mesmos. Você quase não vê isso, né? Quase não vê. Você vê que, qual é a foto mais comum hoje em dia na internet, o tipo da foto? Selfie. O que quer dizer um selfie? A palavra self, do inglês, quer dizer eu. Selfie quer dizer, olha para mim, olha eu aqui. Não é isso? Quem já não tirou uma foto selfie? Todo mundo já tirou uma foto selfie. Mas tem gente que vai um pouquinho mais longe. É ou não é? Amantes de si mesmos. Avarentos. Avarento quer dizer apegado às coisas materiais. Presunçosos. Pessoas que se acham. Soberbos. Blasfemos. Então aqui você vê a falta de temor. Já começa a falta de temor como um dos sinais do final dos tempos. Pessoas que iriam blasfemar contra Deus. Blasfemar é você xingar Deus, é você negar Deus, é você insultar a Deus. Que nós temos visto cada vez mais acontecer. Desobedientes a pais e mães. Outra passagem que fala a respeito disso, fala sobre filhos que matarão pai e mãe. Filhos que matarão pai e mãe. Não só serão desobedientes. Ingratos. Também quase não acontece isso hoje. E aí vem a palavra profanos, que quer dizer, o que é profano? Profano é contrário de quê? Contrário de santo. Se você
é profano, você é contrário de uma pessoa santa, uma pessoa que é reverente, respeitadora, temente a Deus, temente às coisas de Deus. O profano é a pessoa que não tem nenhum temor com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. Este é um dos sinais destes tempos. Agora, no vídeo aí você viu algumas imagens de manifestações de homossexuais, travestis, lésbicas, o pessoal LGBT que costuma também fazer suas demonstrações usando a cruz, usando o crucifixo, né? Usando Jesus no carnaval. Você viu lá o Gaviões da Fiel aqui arrastando Jesus na avenida, não foi? Os Satanás arrastando Jesus na avenida, não foi isso? Você vê a irreverência das pessoas do mundo, mas isso é de se esperar. Do mundo, das pessoas mundanas, vai esperar o que delas? São pessoas mundanas, pessoas incrédulas. Sodoma e Gomorra existiu já milhares de anos atrás. Então, a novidade sobre a atitude de incrédulos que profanam o sagrado, que insultam a Deus. Isso não é novidade. A novidade está em ver pessoas da fé, supostamente da fé, perderem totalmente o temor a Deus. Perderem o temor para com o sagrado. Este é um dos sinais principais. Porque ele continua falando dessas pessoas aqui. Ele fala, profanos sem afeto natural, quer dizer, as pessoas vão se tornar frias. Jesus disse que, lá em Mateus 24, ele fala que no final dos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade. Iniquidade é um pecado interno, é um pecado projetado. Iniquidade não é um pecado qualquer. Uma coisa é você, na hora da raiva, você xingar a pessoa, o motorista te fechou na estrada e você, seu isso, seu aquilo, tal. Você, na raiva você xingou, mas, oh meu Deus, me perdoa e tal. Isso é uma coisa, isso é um pecado. Iniquidade é diferente. Iniquidade é a pessoa que projeta, ela maquina o pecado. Não é uma coisa de impulso, não é uma coisa do momento, uma fraqueza carnal. É uma coisa do espírito, é o pecado no nível do espírito. A pessoa maquina o erro, ela projeta o erro, ela esconde quem ela realmente é. Ela sustenta o seu pecado por um período prolongado, de forma que o pecado toma conta da pessoa. Por isso é impossível que essa pessoa expresse afeto, expresse amor. Se ela está tomada de um espírito de pecado, de iniquidade, como é que ela vai amar alguém? Se ela não teme a Deus, que sabe o que está dentro dela, vai temer alguém? Irreconciliáveis. Irreconciliável, sabe o que é irreconciliável? É quando você não consegue colocar um pingo de juízo na cabeça da pessoa. Você fala com a pessoa e você pode abrir a Bíblia para ela, você pode mostrar para ela, mas fulano, está aqui escrito, você não está vendo que você está errado? Você não está vendo que isso é errado? Ela, irreconciliável. A pessoa não consegue se curvar diante da própria verdade. É como o sol do meio-dia e ela não enxerga. Ela se recusa a aceitar a palavra. É irreconciliável. As pessoas vão se tornar tão difíceis que não vai ter como haver comunhão, haver paz.
com elas. Por isso que está havendo cada vez mais divórcios, cada vez mais as famílias estão se desintegrando, desunião se tornou natural, a sociedade está se dividindo, ninguém se entende. Por quê? Por causa desse espírito. E também esse espírito tem penetrado dentro da igreja. Como eu falei, o pior disso tudo aqui não é o que acontece lá fora, mas o que dentro da igreja também acontece com aqueles que não se submetem à palavra de Deus. Estão dentro da igreja, mas ainda são carnais. Não são pessoas convertidas, nascidas de Deus. Porque como pode uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, ser amante de si mesma, avarenta, presunçosa, arrogante, soberba, blasfema, desobediente aos pais? Pode alguém que tem o Espírito Santo praticar isso? Não há como. Mas isso acontece dentro das igrejas. Isso acontece dentro da igreja. Por quê? Porque são pessoas que nunca tiveram, de fato, o novo nascimento. Nunca receberam o Espírito Santo. Caluniadores. Fake news hoje é o normal. Intemperantes, quer dizer, fora de controle, sem domínio próprio algum, cruéis, sem amor para com os bons. As pessoas, quando fala sem amor para com os bons, é que o mundo mostra isso claramente. As pessoas aplaudem o errado. O errado virou certo, não é isso? Os maus, quem faz o mal é aplaudido, é promovido. Quando faz o bem, ninguém quer saber. O mundo ama uma controvérsia, ama a coisa que promove irreverência. Você pode ver isso nas notícias. Perceba só nas notícias. Quando você entra num site de notícia, perceba as pessoas que eles promovem. Perceba as histórias que eles promovem, as celebridades que eles promovem, os comportamentos que eles promovem. Você vai ver que eles não promovem família, eles não promovem fidelidade, eles não promovem o que é certo, os bons princípios, eles promovem tudo que é contrário ao que é bom. Eles promovem infidelidade, promovem destruição familiar, traição, promove o homossexualismo, promove a traição, promove tudo que não presta. Promove o que não presta, promove as coisas que atacam a fé. Não promove aquilo que é bom, promove o que é ruim. Sem amor para com os bons. Traidores. Traidores. Quase não tem. Obstinados. O que é obstinado? Teimosos. Pessoas cabeças duras, teimosas. Agora, entenda que isso aqui sempre existiu no mundo. Entenda que quando a gente está falando aqui do final dos tempos, a gente está falando de um aumento significativo desses tipos de comportamento aqui. A coisa vai ficar fora do controle, vai ficar insuportável, porque isso aqui vai se tornar o normal. Normal. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quando se fala aparência de piedade, está se falando aqui dos religiosos que tem aparência, né? Tem uma aparência religiosa, tem uma aparência de ser de Deus, mas na verdade prova que não é com os seus comportamentos. Negam aquilo que pregam. Então, está se tratando até de pessoas dentro da igreja. E a prova disso é o último conselho dele. O que ele fala? Destes, afasta-te. Por que afasta-te? Porque ele estava falando dos irmãos. Ele estava falando dos comportamentos no meio da comunidade da fé. Comportamentos de pessoas que eram da fé. Então ele estava falando para ele, para o seu discípulo Timóteo. Paulo estava falando
para Timóteo, que era um jovem pastor: afasta-se dessas pessoas. Afasta-se. Quer dizer, são pessoas que estão infiltradas no meio da fé, mas demonstram um comportamento pior do que aqueles que são incrédulos. Pessoas que não têm nenhum temor para com Deus. Antigamente, levantava-se quando o mais velho chegava. Tinha-se respeito pelo cabelo branco. Tinha-se respeito. E a Bíblia associa esse mesmo respeito que você tem com os mais velhos, com o ancião, é o respeito que você tem para comigo. É o temor que você tem comigo. Então, o temor que nós mostramos com as outras coisas que deveriam ser respeitadas é um exemplo de temor a Deus ou não. Pela falta de temor a Deus, muitas pessoas têm perdido a vida, porque elas brincam com o sagrado, elas brincam com aquilo que é santo. Ela denigre as coisas sagradas. Não respeita a Bíblia, não respeita a Santa Ceia, não respeita a oferta, não respeita o dízimo, não respeita o pastor, não respeita o bispo, não respeita o obreiro, não respeita o templo, não respeita o horário, não respeita as coisas mais sagradas. E aí depois quer ser respeitada por Deus. Então isso não tem cabimento dentro de uma doutrina cristã. O temor a Deus é uma dívida que nós temos. Paulo fala que nós devemos o temor. 2 Coríntios, capítulo 5. Ele fala: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, todos nós vamos aparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Assim que, sabendo o quê? O temor que se deve ao Senhor. Então olha só, o temor é uma dívida, nós devemos ao Senhor, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Quer dizer, Deus vê tudo a nosso respeito. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Então o temor é devido a Deus. Nós devemos a Deus o temor. Jesus falou que nós só devemos temer uma coisa nesta vida. Só uma coisa: a Deus. Não devemos temer nada, não devemos temer o diabo, não devemos temer homens, não devemos temer nada, nada. Somente a Deus. Porque só Ele pode decidir o destino da nossa alma. Só Ele tem o poder de lançar a alma no céu ou no inferno. Então só a Ele devemos temer. Então, se você quer ser uma pessoa que realmente respeita a Deus, honra a Deus, você vai começar a praticar o temor. Temor a Deus. Tenha temor, por exemplo, não fale o nome de Jesus à torto e à direito. Jesus para isso, Jesus para aquilo. Ah, meu Deus. A Bíblia fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu sei que às vezes, pela força de hábito, a gente fala: Jesus, meu Deus do céu. Ah, meu Pai do céu. A gente fala sem querer, mas a gente tem que se policiar e não falar. Porque o nome de Deus só deve ser usado com reverência e não em qualquer circunstância, como se fosse um palavrão, uma interjeição nossa. Entendeu? Sim ou não? Então, porque quando você precisar usar o nome de Jesus, ele tem que sair com força dos seus lábios, e não como mais uma palavra que você fala a cada momento.
respeito com o nome de Jesus, respeito com a palavra, com a Bíblia, respeito com as coisas divinas. É claro que isso não é praticado pela maioria, nem dentro da igreja. Então você que fizer isso, você vai ser considerado, sei lá, um extraterrestre, né? Se você começar a praticar o temor, a reverência com as pessoas, ser mais respeitoso com seus pais, com seus avós, você começar a praticar o temor em tudo, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, as pessoas vão olhar para você assim, achar que você é estranho, que você veio do passado, sei lá, que você... Sabe aqueles filmes que a pessoa vem do século passado e para o futuro? Vão achar isso de você, mas não importa o que vão achar. Importa sim o seu temor para com Ele. Isso é que importa. Tenha esse respeito. Seja zeloso com isso. Porque a forma que você tratar as coisas de Deus é a forma que você vai ser tratado por Ele. Aos que me honram, honrarei. Então agora você entende. Nós estamos vivendo nos tempos em que o temor está diminuindo. E vai diminuir cada vez mais. Então não se espante, você vendo isso, até dentro da igreja, é duro, mas você vai entender que é o sinal dos tempos, dias difíceis, trabalhosos que nós estamos vivendo. Porém, por outro lado, o fato de a maioria estar tomando o caminho da irreverência, dá a você, a mim, a oportunidade de nos distinguirmos destas pessoas, sermos diferentes. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!